Queridos, continue. Não é hora de parar. Essa é a palavra que eu tenho para você no dia de hoje. Hoje, na realidade, na oração da manhã de hoje, é um bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. Sabe por quê, querido? Porque a gente tem a mania de quando as coisas estão difíceis, a gente para. A gente para. A gente não quer continuar. Por quê? Por causa das dificuldades. Eu tenho vários personagens bíblicos registrados na Bíblia Sagrada que eles tiveram várias dificuldades na vida. Por exemplo, nós temos José. José ele teve várias dificuldades na vida. Poxa vida, os irmãos dele o invejavam, os irmãos deles tinham ódio dele, os irmãos dele o jogaram dentro de uma cisterna, venderam ele como escravo, ele trabalhou na casa de Potifar, foi acusado injustamente, foi para a prisão, o camarada esqueceu de falar dele lá para Faraó, mas ele não desistiu. Você não vê ele jogando a toalha. A gente vê, por exemplo, Davi foi ungido a rei. Quando Samuel chega na casa de Davi, Davi não estava na casa dele. Isso mostra que Davi ele era meio jogado de lado também. Davi ele foi perseguido por diversos inimigos e principalmente por Saul, mas Davi ele não desistiu. Davi, ao invés de desistir, ele cantava, ele criava salmos para Deus. E isso alegrava o coração de Deus. Mesmo Davi sendo um homem que teve muitas falhas, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Porque nós temos que corrigir as nossas falhas, sim. Devemos reconhecer as nossas falhas e orar com fé, acreditando que Deus vai nos perdoar e com um sentimento de mudança. Por isso Davi, ele foi segundo o coração de Deus. Se você for olhar para a vida de Davi e de Saul, Davi ele teve pecados mais graves do que Saul, mas ainda assim ele foi perdoado por Deus, porque o coração de Davi era voltado para Deus. Já o coração de Saul era voltado para a arrogância, para o poder, sabe? Então, queridos, só não desista. Não desista, sabe? As dificuldades vão vir, sabe? Às vezes você vai estar ali na igreja, ou quem sabe aqui mesmo, refletindo nesse momento que você está passando aí. Você vai estar ali refletindo, você vai estar ali pensando, e aí você fala assim, poxa vida, Daniel, eu vou continuar. Aí amanhã, que é outro dia, você vê que as coisas estão difíceis ainda. Estão difíceis. Aí você fala, eu vou desistir. Porque o nosso corpo, ele pede pra gente desistir, sabe? O nosso corpo, ele é terrível, irmão. Bate um desânimo, bate aquela vontade de parar, bate aquela vontade de não querer mais, e a gente pensa, eu vou desistir, pra mim já deu, eu não quero mais. Só que você não deve desistir. Ana, por exemplo, ela não desistiu. Ana queria um filho, ela ficou chateada, ela só chorava, ela não comia, mas ela não desistia de ir ao templo adorar a Deus. Tem pessoas que abandonam Deus. E aí, obviamente, o seu milagre não vem. Obviamente, aquilo que você tanto buscava não vai acontecer, porque você desistiu no meio do caminho. Uma passagem bem clássica que eu gosto muito de falar é a diferença de Judas e Pedro. Os dois traíram Jesus. Pedro havia falado com a boca dele, eu nunca vou te trair. Sabe aquelas pessoas que olham para você e falam, tamo junto? Ô meu irmão, esse tamo junto aí, eu fico sempre com o pé um pouco atrás. Tamo junto. E aí Jesus falou assim, olha, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, não, imagina, não sei o quê, tamo junto, pá, aquela coisa toda. E Pedro nega. E quando Jesus ele olha para os olhos de Pedro, que Pedro viu que Pedro ele cai em si. E ele foge, ele corre, fugindo, sabe? E Judas a mesma coisa. Judas ele vende Jesus por 30 moedas de prata, e quando ele vê que as pessoas estão maltratando Jesus, que eles iam matar Jesus, ele fica desesperado e ele foge também, assim como Pedro. Só que a diferença dos dois é que Pedro volta arrependido e Judas ele tira a própria vida dele.
E a história de Judas é contada sempre negativamente. Se Judas tivesse voltado e pedido perdão para Deus, se Judas tivesse se arrependido e falasse com Jesus, certamente ele iria sim perdoar a Judas. Hoje, por exemplo, ninguém coloca o nome do filho de Judas, porque é sinônimo de traição. O que eu quero dizer para você? É que ainda que você caia, volte ali no erro, reconheça o seu erro, peça perdão, mas volte, reconheça e comece de novo, não para. Judas, ele parou. Judas, ele não quis continuar. Pedro foi mais inteligente. Pedro voltou e ele conseguiu o perdão de Jesus. Foi o líder da igreja. Então não para. Começa. Volte lá atrás onde você errou e não para, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar? Amado Deus eterno Pai, obrigado, Jesus, por essa grande palavra qual o Senhor nos falou, Senhor meu Pai, grandemente nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor meu Deus, aqueles que estão tentando parar, aqueles que já não têm força, meu Deus, para continuar, aqueles que muitas vezes já tentaram durante várias vezes, ó Deus, e pensaram em parar. Mas pensaram em parar, Senhor meu Pai, porque acham que não tem mais condições. Nós aprendemos, ó Pai, no dia de hoje, que o parar não é uma opção, nós devemos continuar, nós devemos marchar. Me lembro, meu Deus, quando o povo hebreu estava diante do Mar Vermelho, ao qual Moisés foi orar, o Senhor pediu para Moisés marchar com o povo. Mesmo diante de dificuldades, nós devemos marchar. Mesmo, Senhor meu Pai, diante do andar no vale da sombra da morte, nós devemos andar. O salmista fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que ele estava no vale da sombra da morte, ele não estava parado, ele estava andando. Nós devemos continuar a andar, em nome de Jesus Cristo. Nós não devemos parar. Que nós possamos, ó Deus, aprender, meu Pai, com essa mensagem de hoje, que não é a opção não é de parar, mas a opção é de continuar marchando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Querido, eu quero mostrar para você aqui esse livro aqui, ó, Batalha Espiritual. Batalha Espiritual. Os Anjos de Deus, né? Batalha Espiritual e os Anjos de Deus. Esse livro aqui é muito importante para quem está passando por uma batalha espiritual. Nós temos também esse daqui, querido, que é o que a gente mais está vendendo, né? Como ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu acho que você já viu falando dele aqui. E como ser uma mulher de oração. Pode adquirir qualquer um desses livros. A gente tem outros lá também na nossa lojinha da Shopee. É o primeiro link aqui dos comentários. Se você clicar lá, você vai direto na nossa página de venda. Cada livro por apenas R$15, tá bom? Este ano inteiro, meus irmãos, eu vou vender ele a R$15. Mas o próximo ano eu devo passar para 20. Por quê? Porque, infelizmente, o governo colocou uma taxa muito grande, né, nessas plataformas Shopee, Mercado Livre, enfim. E isso está impactando também o vendedor, né? Então, no ano que vem, a gente já está em outubro, no ano que vem a gente vai colocar um valor um pouco mais alto para a gente não sair aqui no prejuízo. Mas eu vou continuar vender em nome de Jesus Cristo, tá bom? Se você puder, vai lá em nome de Jesus, adquira enquanto está R$15. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Não é um livro cansativo de ler. Você vê que é um livro fino, né? Não é um livro cansativo de ler. É um livro muito gostoso. É um livro de cabeceira para você ficar lendo 3, 4 páginas ali por dia. Vai ser bênção na sua vida em nome de Jesus, tá bom? Hoje à noite, às 19 horas, nós vamos ter aqui mais uma oração da noite. Eu aguardo você aqui em nome de Jesus. Um grande abraço.